Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Valeu Odiei. Estou aqui com a fada sensata, memezeira e rara fã de Riverdale que não xinga a série, Zé Lucas. Oi, gente. Estou aqui com ela que é acadêmica com mestrado em tretas de Facebook e fã de Bruce LaBruce, Henrique. Fala, galerinha. E esse, que você está ouvindo a voz, é o host por pressão social e fã de Todd Haynes, Leonardo Amaral. Que paulista ela, falando host. Ao invés eu fiquei de em dúvida se eu apresentador. colocava apresentador ou host, eu deixei host. Eu achei trendy você falar host. Achei muito chique. Eu acho que foram os 4 anos de publicidade que fizeram isso comigo. Como é o primeiro, acho que seria interessante a gente começar explicando o que é esse Valeu Odiei, né? O que é esse título, o que é essa expressão. E eu vou jogar essa bola para Henrique, que tem tanto apreço pelo tema. Isso não tava no roteiro, Leonardo, peraí. Eu vou questionar. Bom, assim como todo bom grupo de amigos millennial e da geração Z, né? A gente tinha um chat, um grupo no Facebook onde a gente discutia alguns temas, principalmente sobre cinema e cultura pop, né? E a gente vive se perguntando, porra, a gente devia estar tirando alguma coisa dessas conversas, né? Porque a gente está aqui falando sobre esses assuntos o tempo todo e podia estar aí colocando no mundo e ver se rende alguma coisa. Então, a ideia foi basicamente chamar mais gente para participar da nossa discussão, assim, que a gente está sempre conversando sobre esses temas e acaba ficando só entre a gente, então a gente pensou, por que não, né? Colocar aí na internet para o mundão e ver o que sai daí. E o título é em homenagem a um canal no YouTube que todos nós do grupo gostamos muito, que é o canal da Lindsay Ellis, onde em um dos vídeos ela faz uma série de todo um segmento criticando o filme da Bela e a Fera em live action, e no final de cada característica que ela levanta do filme ela diz "Thanks, I hate it", que em tradução livre pelo grupo ficou como Valeu Odiei, que a gente acha que é algo que resume muito bem assim, um epítome do que o nosso grupo representa, que a gente está sempre discutindo essas coisas. E é um grupo muito unido pelo ódio, né? Vamos ser sinceros, que a gente conversa muito sobre o que a gente gosta, mas a coisa deslancha mesmo quando a gente acaba falando sobre aquilo que a gente não gostou tanto assim. Aí vão achar que o podcast é uma onda de negatividade, né? Nossa, as good vibes vão ficar longe. As good vibes não vão querer ouvir o nosso podcast. Eu mal posso esperar o primeiro tweet que vai chamar esse podcast de um ambiente tóxico. E nesse primeiro programa do Valeu Odiei, a gente vai falar sobre os filmes que marcaram a gente nesse primeiro semestre, começando por filmes do começo do ano que continuam até agora na nossa cabeça, assim, nas nossas listas de melhores do ano. E por que não começar pela temporada de Oscar, né? Que é uma premiação tão importante, assim, no contexto cinematográfico e tal. Pois é, né, Leonardo? Oscar é aquele momento que a gente sempre fica... A gente se promete a si mesmo que não vai levar a sério, não, que tá pouco ligando pro que tá sendo indicado ou não. Mas, no fim das contas, a gente sempre acaba colocando uma ou duas coisinhas que estavam ali indicadas nas nossas listas, né? Eu meio que fiquei tão traumatizado ano passado com os filmes do Oscar, que esse ano eu fiz tipo 2 filmes do Oscar, 3 filmes do Oscar. Acho que se teve algum filme bom essa temporada, eu realmente perdi porque não tive paciência. Quer dizer que você não viu A Favorita? A favorita eu fiz, né? O único... E você quer dizer que ele não é realmente bom? É bom, né? Olha, Leonardo está me colocando contra a parede, veja bem. Eu acho o Lanthimos, assim, um dos melhores diretores, tipo, da atualidade. Eu acompanho ele desde 2010, 2011, com o Tendo Canino, Alpes. Mas aqui eu acho que realmente, tipo, é um filme complicado, principalmente que é um filme que muitas das pessoas que tanto odiavam Lanthimos, os detratores de Lanthimos falaram que esse é o melhor filme dele, mas eu como fã, meio que achei o filme mais fraco dele, desde a estreia dele, eu acho, 2008, 2009, achei o mais fraco dele, não sei, acho que falta... meio que aquela coisa meio diferentona do Lanthimos, que eu gostava, tipo, os planos longos, tipo, os planos longos estáticos, a atuação meio monocórdica. Tipo, é meio que eu acho que é um filme que ele meio que pensou, tipo, não, vamos agora fazer um filme pro grande público, vamos fazer um filme pra atrair uma galera, pra pegar um Oscar, pra chamar atenção, porque o que eu tô fazendo aqui não tá rolando, não.
Então, eu acho que é sempre importante lembrar, né, que A Favorita é o tipo de filme em que ele foi contratado para dirigir, né, como se fosse um projeto pessoal de carreira que ele tinha há 10 anos e resolveu usar um orçamento hollywoodiano para fazer, né. Então, eu acho que dentro desse âmbito, né, de filmes que não são autorais, né, no sentido de do Lanthimos ser um diretor que sempre trabalhou com roteiros próprios, eu acho que é um caso onde ele consegue pegar um projeto que não é dele originalmente e imprimir muita identidade, né? Tipo, na mão de outro diretor não seria o que o filme é, assim. Então eu acho que ele consegue achar um equilíbrio bom entre fazer uma produção mais comercial e ainda assim ser um filme do Lanthimos, né? O que eu acho Sim, que o que é o filme primeiro filme dele sem o roteirista dele, né, o habitual, que tá com ele texto junto e não é um roteiro original, né, de certa forma é um roteiro adaptado de uma historiadora sobre um caso da corte britânica no século XVII. E acho até surpreendente que com isso ele conseguiu. Eu não acho que é um filme ruim no Lanthimos. Eu acho que até os piores filmes do Lanthimos acabam sendo melhores que a média que tem aí. Mas eu ainda acho que o estilo dele meio que. Como é um filme, né, de contrato, não é um roteiro original dele. Ainda acho que o estilo dele foi meio que obscurecido, de certa forma, por toda essa carga de ser um filme que tem um grande estúdio, com grandes atrizes, com um roteiro que não é dele. Só que uma coisa que eu acho bem interessante no filme, uma coisa até que Henrique falava nas discussões do grupo, só que é como ele trata o filme de época com, tipo, sem querer, o naturalismo de época. Assim, tipo, ele usando aquela lente fisheye. Filha da puta, nossa senhora, como eu odeio lente fisheye! Mas se encaixa bem em a favorita, porque cria um anacronismo, né? Cria essa desconexão, assim, entre o tempo proposto do filme hoje, assim. Eu acho massa Sim, isso. então, e querendo ou não, tipo, anacronismo em filme de época acabou já virando até uma espécie de lugar comum, né? Sei lá, desde o Maria Antonieta da Coppola até o W.E. da Madonna, enfim, Sim, acabou sendo um Sim. recurso que sim. se usa muito. Mas eu acho que o Lanthimos acaba fazendo isso de um jeito muito mais sutil, né? Porque não é como se ele colocasse um All-Star em cena, ou como se ele colocasse... Tem que respeitar Calada. O a cena de All Star da Não, Coppola, o maior, assim, o gente, maior pera ato de lá. cinema contemporâneo. Pera lá, eu adoro o All-Star da Maria Antonieta, mas, tipo, ele não coloca Sim, algo tão gritantemente anacrônico, né? O que ele faz é muito mais sutil. Ele acaba usando, por exemplo, a câmera fisheye ou os figurinos que são feitos de jeans, que é um tecido que não existia na época. sim, São coisas assim que, Sim. tipo, dentro da diegese do filme, um olhar que não está treinado a perceber essas coisas não nota, assim. Eu, por exemplo, mesmo só fui notar a questão do jeans como figurino quando eu vi uma sim, não entrevista sabia. com a Sandy Powell falando que ela usou jeans. Então, eu acho que acaba sendo um uso mais sofisticado do anacronismo no filme de época, assim. E Sim. eu acho que, de alguma Sim, total. maneira, ele pega algo muito parecido com o que o Kubrick fez em Barry Lyndon, né, que foi a questão de usar somente luz de velas, porque não existia iluminação artificial na época. Ele acaba se apropriando um pouco disso, né, especialmente nas cenas noturnas, onde sempre tem um foco de luz que é mais de vela. Só que enquanto o Kubrick usa esse artifício para atingir um naturalismo ainda maior, o, o Lanthimos usa isso justamente para assumir um artificialismo, né? Para dar uma aura ainda mais antinaturalista no filme. Então eu acho que ele acaba sendo muito inteligente assim no modo como ele usa os elementos estranhos e bizarros do cinema dele para um grande público assim. Eu acho que é um filme que filtra as características autorais dele, mas sem se higienizar, sabe? Sem se vender demais. Aham. Mas sim, acho que no contexto do Oscar desse ano, acho que a favorita, mesmo eu gostando, barra não gostando muito do filme, acho que surpreendente, tipo, um filme como a favorita ser indicado a 9 categorias no Oscar, ganhar um prêmio de melhor atriz, barrar a Glenn Close do tão sonhado Oscar dela que eu acho que meio que mostra que o Oscar, mesmo sendo essa premiação tão Caxias, né, acadêmica, meio que tá meio abrindo um filme por ano, um filme por ano, um filme por ano. Meio que esses filmes, assim, diferentes, que acho que há 10 anos atrás nunca ia conseguir.
entrar de certa forma. Acho que a favorita, sei lá, em 2002, 2003, nunca consegui entrar numa disputa de melhor filme, de certa forma. Sim. E ao mesmo Sim. tempo, embora ele não tenha conseguido a badalação de, por exemplo, Roma ou O Nasce uma Estrela, eu acho que no fim das contas a favorita é o filme mais marcante desse Oscar, no sentido de que vai ser um filme que certamente ainda vai ser muito estudado e muito usado como referência no futuro. Tipo, daqui a 10 anos eu tenho certeza absoluta. É sempre engraçado fazer essas previsões de, que filme vai estar marcante daqui a 10, 20 anos, mas eu realmente acho que A Favorita é um filme que ele tem material para se manter relevante e ser debatido e de uma maneira que se muda a perspectiva sobre ele de acordo com o passar do tempo. Mais do que outros filmes dessa temporada, por exemplo, Roma ou Nasce uma Estrela, que eu acho que foi muito um hype de momento, mas que já está se apagando, assim, que em breve acho que ninguém vai lembrar muito dessa versão de Nasce uma Estrela ou do Roma. O Roma acho que até acaba tendo um pouquinho de relevância histórica maior pela questão de ser um filme da Netflix que rompeu essa barreira das premiações, mas eu acho Sim. que em termos do filme em si, o que ele faz acaba não sendo muito marcante, assim, em termos de material de estudo e de ser usado como referência, sabe? Tipo, como alguém faria uma Uhum. referência a Roma no futuro, sabe? A gente não ia falar só sobre coisa boa hoje. Queria pegar esse gancho pra falar dessa pérola que foi muito desvalorizada nessa temporada de premiações, que é um filme maravilhoso, perfeito, sem defeitos, a louca. Que eu acho que inclusive recebeu poucas indicações, porque é um filme que poderia facilmente ter sido dedicado à melhor direção, que como sempre contou só com a presença de homens, né? Não teve nenhuma mulher. Sim, mais um ano só diretores são homens, quanto tinha tantas pré-indicadas, de certa forma, né? A melhor direção. Tanto a diretora Tu Poderia Me Perdoar, quanto a diretora Tô Sem Rastros, Deborah Krennic, que foi super elogiada, foi indicada ao Spirit. Enquanto isso, o Pavel Pavlovsky lá do Cold War, indicado a Sim, melhor mano. diretor, ninguém sabe por que ele foi indicado a melhor diretor, mas Tipo, ele tava lá. o Oscar é uma premiação muito bairrista, né? Tipo, é muito raro eles indicarem gente de fora para essas categorias que, enfim, né, precisa de um trabalho de marketing pessoal e de se promover dentro da comunidade de Los Angeles muito forte. Então é muito surreal que eles tenham preferido indicar um diretor de fora que claramente não estava fazendo essa campanha dentro de Hollywood e ignorar tantos talentos femininos que tiveram muito destaque nessa temporada. E, tipo, eu acho que pra mim é indiscutível que tanto Sem Rastros quanto o The Rider da Chloe Zhao ou o Poderia Me Perdoar é melhor do que pelo menos 7 dos 9 indicados a melhor filme que teve. Mas então, o Poderia Me Perdoar, eu acho que é um filme que Eu vou cortar tanta coisa, vá. Continua. Não, mas é que eu Poderia Me Perdoar é um filme que eu acho que ele acabou sendo visto como, tipo, mais uma biopic, assim, né? Tipo, e sobre uma pessoa que nem é tão famosa assim. Mas eu acho que ele consegue ir muito além do que a biopic, né? Porque ele parte dessa história real dessa autora lésbica que estava falida e começa a cometer pequenos crimes para poder sobreviver, para discutir temas que são, eu não gosto de usar o termo universal, né, mas ela parte para discutir outras questões que não necessariamente são centradas na questão da biopic, né? Porque para mim é muito incrível o jeito que ela trata a questão da solidão gay, assim, da solidão desses indivíduos queer que são marginalizados, né? Porque ela acaba fazendo amizade com esse personagem gay meio dandy, meio pobretão, mas que tá sempre fabuloso e vive sem ter, não tem onde morar, mas ao mesmo tempo tá sempre fazendo alguma coisa, indo em festas e dormindo com pessoas. E é como a solidão desses dois personagens se juntam, assim, né? Como eles se conectam por estarem numa situação parecida e a partir daí desenvolvem uma amizade meio fora da curva. E acho a atuação do Richard E. Grant, pra mim, é de longe a melhor atuação de ator coadjuvante, merecia ter levado fácil. Indo além do Oscar, eu acho que a gente vai começar a ter problemas na logística desse podcast, né? Porque
Os filmes que eu gostei, ninguém viu. Só eu vi, nenhum de vocês dois viu. Porque vocês ignoram minhas indicações. Tem o Clímax que eu não gostei, mas eu gostei mesmo assim de Clímax. Tipo, é um Não. filme que ainda tá na minha memória. Pois é. Mesmo com os vários problemas do filme, mas Meu, tipo. Clímax é um Eu, filme complicadíssimo, porque ao mesmo tempo que eu odeio onde ele vai, né? O que o sim, Gaspar Noé propõe como a viagem do filme e essa tudo ao questão de. redor é maravilhoso. Tipo, o único erro do filme é a direção dele, porque todo o resto é perfeito. Não, mas mesmo a direção dele eu acho muito boa. O jeito que ele dirige as cenas e como as coisas vão acontecendo, eu acho realmente sensacional. O problema Sim. que eu tenho é de ser um filme que vai pra um caminho tão pesado, que é essa coisa que a grande tese do Gaspar Noé é sempre provar que o ser humano é essa coisa. Sim, a grande tese de Gaspar Noé é que a humanidade é fodida, assim. Então, eu detesto isso. Nossa senhora, como eu odeio É, essa merda. então, eu acho um pouco infantil, sabe? Tipo, que é uma coisa que tudo bem ele ter começado a carreira dele fazendo esse tipo de filme, mas eu acho que ele sempre bater nessa tecla acaba criando uma cultura onde é tipo uma cultura do Black Mirror, sabe? Black Mirror Sim. construiu fama sendo mindfuck. Então, o fã de Black Mirror, ele sempre espera que a próxima temporada vai ser ainda mais perturbadora e ainda mais insana e coisas horríveis do que a anterior. E eu acho que isso acaba acontecendo com o Gaspar Noé. Então chegou no ponto que ele tá tendo que matar a criancinha nos filmes dele pra manter o nível de polêmica em alta, sabe? Porque Então, num dos não fala, primeiros pode ele já colocou um estupro de 10 minutos. Então como é que você vai sim. superar isso? Então, eu E. acho que Nossa. Gaspar Noé meio que já entrou, já tá, tipo, completamente imbuído nessa lógica de autor, de Cannes, que tem uma marca registrada desde o início da carreira e que as pessoas que vão ver, as pessoas que vão ver o filme do Gaspar Noé meio que já sabem o que esperar, porque ele é um autor reconhecido, que tem um estilo, tipo Haneke, tipo Lars von Trier, que você Sim. sabe mais ou menos as linhas gerais de trabalho. Então. Mesmo que, tipo, tenha mudança de tema, alguma coisa, mas, sei lá, tipo, o Haneck sempre vai ter a misantropia, sempre vai ter uma discussão sobre a burguesia europeia cagada, sei lá, uma discussão mal feita. Sim, mas no caso do clímax, eu acho que tirando toda essa tese do Noé sobre como o ser humano é podre, eu acho o resto do filme incrível. Tipo, todas as cenas de dança são incríveis. Véi, o trabalho de corpo do filme eu acho maravilhoso, assim. Aquela Então, é o cena melhor da. filme Todos do, os atores. é o melhor filme do Noé, porque, de certa forma, é o filme mais controlado dele, mesmo sendo escroto do jeito que é o filme mais controlado dele, porque, tipo, ele tem uma cena, tipo, ele consegue fazer um plano parado por mais de um minuto. Tipo, isso pra mim é uma prova de que Noé está evoluindo. De Sim, colocar um plano de 5 minutos, solta os personagens dançando e, tipo, toda aquela cena, aquela parte inicial que é só diálogos entre os personagens, tipo, você vê que, tipo, tem uma certa economia da direção que ele não tinha antigamente, de certa forma. não, sim, totalmente. E aquela cena da Sofia Botella sozinha, que é meio. Que a própria Sofia Possessão falou que é inspirada no Possessão, aquela cena eu acho perfeita. sensacional. Tipo, Véi, é absurdo aquela cena. E eu acho que depois dessa cena tem um plano que ficou marcado na minha mente, que é tipo, é uma coisa que é meio que um plano holandês, assim, que ela tá meio que andando em direção à câmera e atrás dela tem um corpo fazendo meio que uns alongamentos, Sim, assim, e ele tá bizarro aquilo, mas desfocado. Aí vira, nossa senhora, virou uma coisa absurda, assim, quando eu tava vendo e fica marcado, assim. E eu fico muito triste que ficou marcado uma coisa de Gaspar Noé na minha cabeça. Porque eu tenho que admitir que o filho da puta conseguiu e acho que esse meio, sim. feito. E acho que meio por ele focar num meio que o foco dele é tão restrito, é tipo uma noite, um cenário, uma locação, um período de tempo muito curto. E acho que com isso ele consegue controlar muito bem, tipo, tanto a direção dele, quanto a coreografia das cenas, quanto o trabalho dele com o Benoit Debie na fotografia, que é foda. Noé e Benoit Debie é a única parceria, assim, que funciona na carreira de Noé, porque o que o cara faz é realmente fudido. Mas, tipo, acho que esse autocontrole, de certa forma, que Noé se impôs, acho que fez muito bem a ele. Tipo, comparado com o que ele fez com Love, com Enter the Void, é, tipo, o melhor filme dele. sim, e é muito Agora, o amor surpreendente. próprio Oita. continua. Não, Continua que eu te é falo. que eu acho muito surpreendente um diretor como Noé
tenha feito um dos melhores filmes sobre dança dos últimos anos, assim, sabe? Que, tipo, Sim, não é que algo tipo, que a gente pensou em espera Suspiria, dele. é tipo, o que o Suspiria queria ter sido, o Noé conseguiu, que Pois é, é gente. assustador pensar nisso, que Noé fez um filme melhor do que, sei lá, um... O Guadagnino, que é gay. Um gay fez um filme sobre dança pior Caralho, do que o é Noé. foda pensar isso, né? Do que um viado. Não, o Guadagnino não merece ser chamado de viado. Ele é um gay. Gay, gay bem assimiladinho. Não é viado, a louca. Mas vê só, ó, tô aqui checando a lista das minhas companheiras. E na de Zé Lucas tem quatro filmes que estão na 5 filmes, vai, que eu achei muito bom esse ano. E o Transit, que eu odiei, a louca. E na de Leonardo tem. Tem filmes. E é, tem filmes, tem filmes na vida de Leonardo, né? Vai tomar no cu que tem os mesmos que tem na de Lucas. Não, mas eu tenho Não, um Filhas do Fogo, eu tenho, tipo, um filme da Beyoncé, Eu não pude ver Filhas do Fogo. tem um Eu não toque pude de ver Filhas do viadagem na minha lista. mas vocês querem polêmica, então eu vou dar polêmica pra Tô vocês. até com medo. Acho tempo. Acho Temporada um filme qualquer coisa. É um filme que assim, eu saí do cinema e já tinha esquecido que eu tinha visto. Errada, completamente errada. Enfim, fim da discussão. Próximo filme. Não, Não, eu tem, acho. tem... Não, vamos falar porque tá disponível na Netflix. E Sim. eu Da acho Ibope, interessante a louca. porque, né, incentivar a verem cinema brasileiro na Netflix. Inclusive Apesar da Netflix grande aqui não pode gostarem, patrocinar a Sim, gente. está lá. mas aí agora acho que Henrique pode explicar, né? O porquê ele não gostou da temporada. Um filme tão perfeito. Não, então eu só queria deixar aqui registrado pra Netflix que esse canal tá aberto a fazer um segmento só falando de filmes da Netflix, todo o programa, se eles quiserem dar uns mimos pra gente. Mas eu acho que na verdade tinha que ser o contrário, né? Eu acho que vocês tinham que me explicar o que tem de incrível em temporada, porque eu não vi. Então, Não, então, eu acho que Ah, temporada é tá. o tipo de filme que é aquele filme que você não. Não é um filme grande, nunca propôs ser um filme grande, é um filme que eu acho que. O que meio que a força dele é meio nesse estado de quase letargia, não sei explicar. É um naturalismo tão naturalismo, tipo um naturalismo raiz brasileiro, mas que de certa forma é tão bem encenado, tão bem montado, tão bem, tipo, a direção do André Novaes é muito boa, a Kratz passou, tá perfeita, tipo, eu acho que é um naturalismo bem simples, mas que nessa simplicidade ele consegue ser muito eficiente em tudo que se propõe. Tanto na construção da personagem dela, como nesse contexto, na construção dessa cidade mineira, essa construção da rotina dela. Acho que é um filme que você meio que não percebe que ele é muito bom até você meio que parar e pensar, nossa, tipo, o que ele conseguiu aqui não é uma coisa espetacular, tipo, não é um puta roteiro, não é uma puta direção mirabolante, mas tipo, é um trabalho de personagem que eu acho muito foda. pra mim, você descreveu pelo menos uns 50 filmes brasileiros aclamados nos últimos 20 anos, que seguem essa mesma fórmula que você acabou de narrar. Sim, amiga, mas aí existem filmes e filmes. Tipo, a gente sabe que o naturalismo brasileiro é uma marca que já tá, tipo, todo festival já é garantido que vai ter pelo menos metade a curadoria vai ser filmes naturalistas. Então acho que a Sim. força tipo, os filmes bons que surgem disso não são porque diferem, tipo, não são porque são menos naturalistas, ou porque colocam uma ruptura nisso. É porque o diretor, a direção do diretor meio que soube como tratar esse tema, essa estética tão batida de um jeito não original, mas competente. E acho que a questão agora não é mais originalidade, é mais competência de como você trata esse material, de certa forma. Não, tá ok. Eu concordo que a direção do Novaes é muito boa. Os atores também são excelentes, assim, em termos técnicos, é um filme que não tem falhas, né? Ele é um filme muito correto. E que dá pra ver que o que tá proposto ali se atinge. Mas é um filme que eu não sei se me diz alguma coisa ainda, porque a sensação que eu tenho quando eu vejo ele é que é um filme embora a história seja muito particular, tipo,
tenha muitas especificidades sobre a cidade, a profissão da personagem, o drama pelo qual ela passa, eu acho que essa estética naturalista acaba colocando ele num lugar genérico, porque a gente já está tão saturado de ver filmes brasileiros de arte e de festivais que se propõem essa coisa do prosaico e da vida cotidiana sem grandes acontecimentos, que eu acho que um filme com essa proposta já não está dizendo mais nada, sabe? Porque eu acho que já foi. A gente tá num momento assim onde precisa mudar, sabe? Não tá dando mais para tirar leite dessa pedra. Uma coisa que eu acho interessante é que, tipo, eu vi o filme duas vezes, né? Eu vi. Na primeira vez que eu vi, eu fui bastante impactado Corajosa. pelo filme. Em Brasília, Na né? A primeira vez crítica que de eu, cinema. na primeira vez que eu vi, foi tipo uma sessão bem emocional, assim, e tal. E aí eu revi quando ele estreou no cinema, aqui na cidade. E aí eu saí com essa sensação que Henrique falou de, tipo, sentir que não fui impactado, sabe, assim. Eu não sei se era porque eu já tinha passado, assim, não sei se foi o naturalismo que não me pegou nessa segunda vez, mas o que eu acho interessante do filme, que ainda continua forte no filme nessa segunda vez, é que essa questão prosaica, cotidiana dos personagens em si, eu acho que ela tem muita potência em si, sabe? Especialmente porque é tipo, eu acho que a cena mineira, eu acho que a temporada é a culminação de toda uma evolução da cena mineira, tá ligado? Eu acho que é por Sim. isso que ela é tão celebrado. Ela é tipo o filme exemplo, assim, da cena mineira. Temporada é a culminação de todo um esforço de pelo menos 10 anos de da construção, do refinamento de um cinema naturalista contemporâneo brasileiro. Então, mas o temporada eu já acho que, tipo, sei lá, ele já tá defasado de um Céu de Sueli, por exemplo, sabe? Que Sim, também, pra mim, tipo, é um ápice do que o cinema naturalista pode render, assim. sim, E o Céu de Sueli já foi há mais de uma década atrás. Então eu acho que, tipo, em todo esse tempo, quando a temporada lança, já tá saturado há um bom tempo, assim. Então, realmente, eu não acho ruim, assim. Eu não acho um filme ruim. Eu sim, não tenho entendo. nada específico pra criticar. Mas eu não colocaria como melhores do ano, assim. Porque é um filme que eu assisti, achei bom. Saí do cinema contente de ter visto. Mas que eu não penso mais no filme, assim. Não é um filme que eu acho marcante de alguma maneira. Porque ele poderia ser marcante se não fosse uma estética tão não é nem saturado o termo, assim, né? Mas é uma estética muito majoritária, assim, tipo, parece que acaba virando uma norma, assim, sabe? Sim, Que não há possibilidade de outra subjetividade, etc, assim, né? É, então, fica padronizado, entende? É uma estética essa estética naturalista prosaica, o objetivo dela é mostrar algo que é diferente, né? Tipo, que acaba sendo extraordinário justamente porque como o cinema tende a mostrar vidas extraordinárias, mostrar uma vida prosaico é o extraordinário do cinema. Só que como na cena brasileira de filme de arte, de independente, de festival, essa estética é o padrão, acaba, sabe, perdendo esse potencial do cinema naturalista. Às sim, vezes eu sinto, às vezes eu sinto que o cinema brasileiro tá em guerra com o cinema americano pra sempre. Eu acho que é tipo, por esse motivo que o naturalismo meio que continua, assim, sabe? Porque é tipo, a gente vai ser diferente do mainstream estadunidense que vem aqui e tal. Sendo que, tipo, parece que eles não percebem que eles criaram um mainstream brasileiro naturalista, assim. Eu acho que tem outra questão também, que o naturalismo é muito recorrente no cinema contemporâneo por uma questão de autenticidade, né? Que como a gente vive nessa era do digital e dos efeitos de Photoshop, onde tudo é adulterado o tempo todo, onde tudo se coloca filtro nas imagens que a gente consome diariamente, eu acho que o naturalismo tem virado uma tendência estética muito forte por ser um retorno a uma imagem autêntica e sem filtros. Mas eu acho que não é um problema necessariamente que ela exista, né? Que seja uma estética vigente. O que eu acho que é um sim. problema é que no cinema brasileiro não existe pluralidade, né? Acaba sendo só essa estética. Tipo, mesmo os filmes que aparecem que fogem disso, acabam sendo
lembrados. Derivativos? Não, então, eles acabam sendo colocados como uma oposição, sabe? Tipo, por exemplo, lança um filme Sim. que é de horror. Aí acaba sendo uma novidade porque é diferente desse cinema naturalista. Mas não existe uma cena forte bastante onde existam várias estéticas convivendo dentro do cinema brasileiro. Vou pegar esse gancho então, pra gente já falar sobre Inferninho, que é unanimamente aqui o melhor filme brasileiro do ano. Eu, infelizmente, ainda não consegui ver Inferninho. Ah, tá, você não conseguiu ver Inferninho. Que merda, porque eu fiz esse gancho pensando, caralho, vai ser foda, porque a gente vai falar sobre Inferninho agora, que é completamente aquém desse naturalismo. Mas pra mim, por enquanto, o melhor filme brasileiro do ano, que eu vi, o melhor filme brasileiro do ano da semana passada, porque eu vi ele na semana passada, é o Divino Amor. Tó. Todo mundo aqui Todo mundo viu Divino fio. Amor, a gente pode Pronto. falar. Então, o Mascaro, ele é um cineasta muito elegante, né? Tipo, desde do Ventos de Agosto, Sim. já era notável, assim, né? Ou mesmo no documentário que ele dirige antes, Um Lugar ao Sol, ele tem um refinamento visual muito forte, né? Que eu acho que talvez venha muito do background que ele tem como na videoarte, né? Então acho que assim, ele tem um senso estético bastante apurado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é um cineasta que tem para usar um termo que os lugares gostam, eu acho que ele suja as mãos. KKKKKK. Eu acho que dentro desse âmbito, dessa sofisticação que os filmes dele têm, ele consegue ir pra um lugar ali de uma vulgaridade que os outros cineastas não vão. Então, ao mesmo tempo que é um filme que tá muito limpo, muito bem fechado, muito visualmente agradável, é um filme que ele vai pra lugares que causam um desconforto, assim, sabe? Por Sim. exemplo, o modo como ele filma cenas de sexo, que é muito próximo da pornografia, É ao mesmo, incrível. ao É mesmo tempo incrível em que que ele faz. coloca os corpos em posições que são feias, sabe? Tipo, o Mascaro, ele tende a ser uma elegância, mas que ao mesmo tempo vai para um lugar da vulgaridade, sabe? Que os cineastas brasileiros não gostam de ir, assim. Os cineastas brasileiros gostam muito de mostrar que são artistas de verdade. E o Mascara, eu acho que ele vai. Ele tem um pezinho ali numa obscenidade que me agrada muito, assim. Total. E também, e detalhe sobre esse filme específico é que é talvez o filme brasileiro que eu vi e fiquei mais tipo, esse filme foi caro. Esse filme Sim. foi muito caro. Porque, tipo, a direção de arte. Eu fiquei de cara durante o filme todinho, assim. Acho que foi Não, uma das melhores direções de arte que eu vi pois em é, anos, assim. e é curioso que às vezes eu vejo o orçamento de alguns filmes brasileiros e eu falo, nossa, mas onde é que Não gastaram todo esse aparece. dinheiro? Porque não parece? Parece que foi feito, Pra comprar. tipo, com R$ 200. O dinheiro foi todo direcionado pra comprar a Red e a câmera fodona. Mas o Divino Amor a gente percebe que teve um investimento, Sim. teve um trabalho ali de conceito mesmo, né? Sim, O de Mascara, construção de um Mascara ele tem universo. conceito. É um filme que é muito Sim, preocupado nessa construção de um universo, que eu acho que é um universo ao mesmo tempo distópico, mas que sempre parece muito próximo da gente, não nessa linha Black Mirror de tipo, o futuro está entre nós, mas uma linha de... É uma distopia que parece muito material, de certa forma, muito palpável, muito próxima nessa sim. Sim, questão de ser uma direção de arte, de ser um universo que, embora tenha esses artificialismos, ao mesmo tempo mantém vários signos, várias características que o mantém, assim, numa realidade de hoje. Sim. Certo? Não, então, eu acho que é muito esperto, né? Porque o filme ele se passa em poucos anos de hoje, né? Sim, Se passa em 2027, que é 8 anos daqui. Então, se você parar pra pensar de 2011 para 2019, o mundo não mudou tanto assim, né? Tipo, não é uma coisa sim, por exemplo, se você fizesse em 2011 uma distopia que se passa em 2019, não seria uma distopia de ter carros voadores e sim, robôs dentro de casa. Então eu acho que ele consegue fazer uma distopia que é verossímil, né? Fácil pensar que as tecnologias que existem no filme vão existir em 2027, porque são tecnologias não muito distantes da que a gente já tem hoje em dia.
Então acho que é uma coisa que o filme está ganhando duas vezes, assim, né? Porque fica mais fácil de fazer, né? Um filme, uma distopia que tem cara de atualidade e ao mesmo tempo fica bastante verossímil, né? Porque em 2027 provavelmente as coisas vão estar daquele jeito mesmo. E o que eu acho muito esperto que ele faz é que o que mais mudou nos últimos anos é os celulares que a gente usa, né? Que em 2011 o smartphone nem era a maioria, né, ainda se usava muito celular de tecla, e hoje em dia mais ninguém tem celular de tecla, porque até os celulares mais baratos já são de touch e cara de smartphone, mesmo que não tenham funcionalidade de um. E eu acho muito esperto que o filme não aparece celulares assim, né? Então acaba Sim, tendo a coisa que provavelmente mais vai mudar daqui até 2027, ele tem a genialidade de não mostrar em cena para não criar comparar, né? tipo Pra uma não gerar um. especulação assim de, mas será que os celulares vão estar assim mesmo? Eu acho Sim. uma saída muito esperta. Eu acho muito interessante como ele tem um respeito muito que é uma coisa que ele já tem, né? Mas que é tipo, ele tem um respeito muito grande pelas personagens, assim. Que é tipo, Sim. eu acho que se fosse outros diretores brasileiros talvez quisessem zoar com tipo esse evangelismo e esse cristianismo exagerado, assim, e Sim. Não, tal, mas é tipo, a cena da que a Dira Paz vai no fast food de pastor, Aquele cenário inteiro é perfeito. Eu acho perfeito, assim. perfeito. Só E que o na person... primeira. e um conceito muito bom, assim, que eu acho que se evangélicos assistirem esse filme, talvez eles parem e pensem, nossa, mas por que que a gente não fez isso ainda? E Bom, assim, dando não, ideia. não, mas sem deboches mesmo, Sim, porque é muito uberização da vida, assim, sabe? sim, Tipo, Uhum. é um conceito de Uber aplicado para a dinâmica dos cultos, sabe? Então, uma pessoa que já não tem mais tempo de ir num culto inteiro, ela vai nesse culto drop, assim, esse culto é pocket, assim, fast culto. sim. Eu acho uma ideia muito boa. Fast culto. Pronto, muito bom. Só que, velho, a primeira cena que eu me emocionei assim no filme, que eu fiquei todo arrepiado, foi na primeira vez que ela vai nesse fast culto, que ele coloca lá a música e vem a O cortina de hino, ai, muito fumaça, assim, lindo. ela tá. Véi, lindo, lindíssimo. Inclusive foi Mascaro, né, que escreveu As todos músicas, assim. os hinos. E eu É, fiquei então. tipo, puta que pariu, é muito bom, pô. E você sente nela, a Dira Paz tá incrível no filme. Sim. Tá incrível, tá absurda. E é um filme que ao mesmo tempo ele é tão aberto a essa estética evangélica, essa estética que é. A gente já reconhece que é dele é apertamente kitsch, quase cafona mesmo, mas ele observa com tanto cuidado, com tipo, ele se abre tipo, de maneira tão sincera mesmo para esses rituais, esses artefatos que, como o Henrique falou, não parece em momento algum que ele tá debochando apertamente, que ele fazendo uma crítica exageradamente apontada. A crítica que ele faz é muito mais de observar esses rituais, de certa forma, e, e como a crítica acho que vem muito mais da nossa percepção enquanto espectador do que necessariamente uma visão do Mascaro. Que acho que, por exemplo, Sim, a minha tia evangélica, se fez esse filme, ela não consideraria muitas das cenas uma ofensa, de certa forma, tirando a cena de Sim. sexo, obviamente. É, então, Tipo, acho que é o que eu ia falar. Eu acho que tirando as cenas de sexo, esse filme poderia facilmente ser comercializado entre evangélicos e eles abraçarem o filme como uma representatividade boa, assim, sabe? sim, Porque é um filme sobre fé, sabe? O tema sim, central do filme é fé. E o sim. Mascaro tem um respeito muito grande pela fé dos personagens, como foi o Leonardo que disse aqui no podcast, não eu. E. Não, então, e eu não sei como foi na sessão que vocês assistiram, mas na minha sessão dava pra sentir que o público tava esperando um deboche dos evangélicos. Então, toda sim, vez que tinha uma cena com um pastor ou com aquele linguajar muito característico dessa comunidade, as pessoas, uma ou outra, dava um risinho meio frouxo, mas aí ela Sim, percebia que ninguém então, mais sim. eu ria. acho que isso E se. acho que pra mim, pelo menos, isso se deu ao fato de que o trailer, né? O trailer meio que
meio que anunciava de maneira errônea que o filme seria uma crítica super Esse trailer sagaz, foi foda. uma crítica super ácida, super debochada desse Inclusive, sistema evangélico, quando na verdade o filme é muito mais um estudo de personagem do que um estudo, uma crítica a um sistema, social, uma né? Um crítica estudo social. macro social, assim. Vai Sim. do micro pro Eu acho, macro. eu acho que, para além do trailer também, né? Eu acho que, tipo, todo retrato de evangélico no cinema de arte brasileiro acaba indo para esse lugar da comicidade ou do charlatanismo, né? Ou é um Sim, personagem engraçado, ou é um personagem claramente golpista que tá se aproveitando das pessoas. Então eu acho que, tipo, o nosso próprio repertório visual dos últimos anos sobre essa comunidade acaba levando o Condicionando, público, né? acaba fazendo o público esperar esse tipo de retrato. Então eu acho que o Mascaro foi muito feliz assim nessa escolha de manter essa posição de não se achar superior, sabe? A sim. essa. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui as listas da gente e eu acho que os filmes interessantes que a gente pode falar são Vox Lux, claro. Só que eu tô achando que a gente vai guardar isso pro final, mas tem fora de série também, Fora de série, vocês querida. podem falar que eu não vi. E aí, Henrique, quer? Você que amou mais o filme, você começa a falar e ele tá meio que caindo no meu conceito com o tempo. Só que eu acho que você, que chorou 4, 5 vezes durante o filme, vai ter uns comentários interessantes sobre. Pois é, eu sou bastante suspeito pra falar desse tipo de filme, né? Porque eu adoro coming of ages, especialmente coming of ages que são sobre mulheres, e ainda melhor quando esses coming of ages sobre mulheres são dirigidos por mulheres. Geralmente é um gênero que, assim, é muito raro um filme com essas características me desagradar. Mas no caso do Fora de Série, eu tava com expectativas altíssimas, assim. Era um dos filmes mais aguardados do ano pra mim. E ele acabou superando, assim. E acho que muito do que me surpreendeu no filme é que toda a mídia em cima do filme e as principais críticas estavam com uma tendência a comparar a filmes como Superbad e essas comédias meio Judd Apatow, Seth Rogen, que têm sido lançadas nas últimas 2 décadas. E e eu discordo totalmente, assim, porque eu acho que os filmes não vão pro lugar desses filmes, né? Que esses filmes são muito centrados em narrativas sobre perda da virgindade, e uso de drogas e muita piada sobre maconha, sabe? E é uma estética assim muito desse lugar das práticas ilícitas assim, né? E o Fora de Sim. Série, ele não vai em nenhum momento para esse caminho, né? Ele é um filme até bastante inocente, assim, né? Já que é uma festa de adolescentes onde parece que ninguém tá fazendo nada de muito fora do, do que seria aceitável para jovens daquela idade. Mas então, é um filme que os personagens eles têm até um comportamento bastante inocente, assim, né, pro padrão dos filmes adolescentes dos últimos anos, onde já que eles. E eu acho que é um filme que ele tá muito mais próximo aos filmes dos anos 80, assim. Ele tem uma pegada meio daquela geração do John Hughes, assim, de serem filmes muito focados na identidade desses personagens, né? Porque para além das duas protagonistas, todos os outros personagens são apresentados como arquétipos, estereótipos de ensino médio. E ao longo da Sim. narrativa, todos eles vão ganhando nuances e dimensões, e os personagens vão se aproximando. Ao longo dessa noite que elas passam, várias pessoas que elas tinham feito julgamentos equivocados e achavam que eram pessoas vazias e fúteis e etc., elas vão descobrindo que são, enfim, pessoas com características interessantes e que elas poderiam até terem sido amigas se fossem em outros contextos. E eu acho muito bonito o jeito que a Olivia Wilde vai dando dimensão e humanidade para esses personagens, sabe? E uma cena que eu acho muito bonita é a cena, toda a sequência que vai do momento que é a cena onde eles pulam na piscina até a DR das duas protagonistas, né? Que eu acho que aquela cena ali atinge com muita facilidade um lugar onde o Lady Bird está sempre tentando ir, né? Que é sempre esse lugar de discutir não sei, uma certa questão sobre a amizade feminina, né? Que ainda é, mesmo entre essas duas personagens, são duas personagens abertamente feministas, né? Que elas fazem piadas sobre feminismo o tempo todo. Ainda é uma amizade que é perpassada por algumas questões sobre competitividade, possessividade, inveja,
que são questões sobre relações entre mulheres, que eu acho que a Olivia Wilde discute de um jeito muito, não sei, muito simples, assim, mas ao mesmo tempo muito bonito, assim. Fiquei muito emocionado com o caminho pelo qual ela levou o filme, assim. E eu acho que foi isso. Eu acho que acabou sendo um filme que me impressionou demais, porque eu fui esperando um Superbad feminino, né? Que as meninas iam ficar falando palavrão e fazendo piada de maconha o filme inteiro. E acabou sendo uma coisa mais inocente, mas ao mesmo tempo mais profunda do que eu estava esperando. E eu acho Sim. muito bom, assim, acho que tudo tá muito bom, o elenco tá muito bom, os atores, a direção da Olivia Wilde tá muito boa. Enfim, acho que é um filme que tem tudo pra virar um pequeno clássico. Então, eu tive problemas com. Isso daí não é problemas com o filme. Eu tive problemas com a galera querendo comparar com Superbad e afins também, porque, tipo, parece até crítico preguiçoso, tipo, pra Stranger Things que fica falando sobre nostalgia, tá ligado? Tipo, parece esses Uhum. locais comuns de onde levar a crítica e tal. Só que eu acho que o que não me pega no filme é que, tipo, ele tem um humor estadunidense específico, que é um humor recente. Tipo, não é humor Superbad e afins, mas é um humor recente que às vezes me pega e às vezes não me leva, tá ligado? Tipo, naquela cena que elas estão indo pra escola, que elas estão descendo a escada e elas começam a, tipo, dançar assim, sabe? Elas ficam lá dançando e meio que vai se estendendo e meio que a punchline é que se estende para além do tempo, assim, e tal. Então, tipo, Sim. essas coisas tendem a não me pegar. Esse humor meio awkward, assim, né? Essa coisa do humor que tá consciente que é estranho, assim, e tal. Só que o que eu acho mais forte no filme é uma coisa que você citou também de como ela se preocupa com as personagens, não só as duas, mas tipo com o todo, com aquele. Eita, bati aqui no microfone. Com todo, com aquele coletivo, que é de tipo. Eu não vou esquecer nunca a frase: eu faço um blowjob incrível e eu tirei 1560 no Sim, SAT. eu achei maravilhoso. Eu achei incrível, porque, tipo, ela já pega toda aquela ideia que, tipo, pessoas que transam muito, pessoas que são muito sexuais, não são inteligentes, e já quebra com isso, assim, né? Ela quebra com, tipo, diversos... Tipo, como você falou, é mais a comédia dos anos 80, e aí ela pega os estereótipos e arquétipos e vai quebrando com eles, né? Que é uma coisa interessante que ela faz, assim. Eu acho que... Eu não sei porque, tipo, você falou sobre a direção dela, só que é porque eu acho que quando eu penso em uma direção que me agrada, eu penso em uma direção mais marcada por um estilo de enquadramento específico, por um estilo de mise-en-scène específico. Ok, a gente solta o termo mise-en-scène das 1 hora e meia de gravação. Mas é tipo, e aí eu vejo que eu tenho uma certa resistência a curtir essa direção que é mais, como posso dizer, não tão marcada assim, sabe? Sim. Não, então, eu acho que a questão da direção é porque a Olivia já tinha dirigido alguns clipes, né? E eu acho que o filme tem uma pegada meio de videoclipe, assim, que me agrada bastante e que eu acho que funciona muito para filme adolescente, né? Que você não vai também colocar uns enquadramentos de diferentão, assim, né? Eu acho que essa estética Sim, mais tô ligado. ligeira e que flui gostosinho, assim, acaba funcionando melhor para filme adolescente. E eu acho que a questão assim do que eu acho que a direção dela faz, que eu acho muito eficiente, é que é um filme que tem uma carinha de independente, mas ao mesmo tempo dá pra passar na sessão da tarde assim de boa, sabe? Eu acho Sim, que ela faz o que eu chamo, sem saber se é o termo certo, eu chamo de cinema médio, assim, né? Que é esse filme que funciona muito bem como um blockbuster, ao mesmo tempo que também é um filme independente e mais autoral. E, enfim, eu acho ela muito feliz, assim, nas escolhas de direção que ela faz. E claro, né, um debut também, né? Então, não sei também se ela estava sim. É interessada o. em já propor algum tipo de identidade, assim, enquanto autora, né? Mas eu acho um filme muito eficaz. Beleza. José Lucas, você vai poder falar agora. Eu vou no banheiro enquanto vocês falam sobre o trânsito, que eu não sou obrigada a ouvir esse filme sendo enaltecido, tá? Um grande beijo. Não, tô brincando. Quer dizer, tô brincando mais ou menos. Eu vou no banheiro mesmo, mas eu volto Tudo pra bem. pegar o Quando finzinho da voltar, conversa. beleza. Então, Transit Trânsito. é o filme do ano? Pra mim, É o até agora filme. é o filme do ano. Eu acho que você já sabe, mas tipo, Trânsito ele é baseado em um conto a livro específico da época Sim, da Segunda Guerra. E ele sim. copiou e colou o texto
na íntegra. Ele não Sim. mudou nada. Eu acho isso incrível. Porque só reafirma o estado de eterno retorno, assim, desse retorno ao fascismo que a gente tá encarando atualmente, assim, sabe? Petzold é um diretor muito que tem muita consciência das referências que ele usa. Tanto a questão do melodrama, que desde os primeiros filmes dele sempre esteve marcada a questão do melodrama, desse retrabalho do melodrama num contexto alemão, como nessa questão também de como retrabalhar a memória através do cinema e de como o cinema pode ser um catalisador desse trabalho com o tempo, desse trabalho com o gênero, desse trabalho com a memória. Que eu acho que Transit chega a ser, de certa forma, uma combinação de todo esse trabalho que ele vem depurando há uma década, 2 décadas, mais ou menos, que é um trabalho tanto de exploração de cinema, como exploração do texto mesmo, como essa exploração do texto pode meio que emanar numa análise bastante conceitual desse tempo, dessa relação meio de reflexos mesmo, né, de passado e presente, como a questão do tempo meio que se repete, que eu acho que é uma questão muito presente no trabalho dele, né, como, de certa forma, o passado, como a história sempre arruma um meio de reaparecer, de certa forma. Acho que esse é o primeiro filme em muito tempo que Petzold não escala a Nina Royce, que é a atriz regular dele, Sim. e a substituta que ele encontra é surpreendentemente uma atriz que ele tenta deixar o mais parecida possível com a Nina Royce. Até você olhando, quando você olha de longe, ela te relança, ela te costa, ela lembra muito a Nina Royce em Phoenix, ela em Bárbara, ou seja, acho que ele tem um trabalho sempre de tentar construir um filme que é muito autoconsciente, tanto as referências de cinema como do próprio trabalho dele. Uau, hein? Um filme que faz referência ao próprio cinema. Henrique chega. Realmente Bom. inovador. Nunca foi feito Cala. antes. Ô, Henrique. Não, eu tava Mas ele, vendo. mas ele faz bem. Eu tava vendo vocês só a Meryl Streep no Diabo Veste Prada, assim, tava... Groundbreaking. Tava uau, Ai, hein? garota, para de ser irritante. Só que você viu, você não gostou. Eu acho que você podia falar agora. É, Sobre, você tipo... podia ter a sua vivência. Então, é outro caso também que, assim, tipo, em termos técnicos, é um filme que eu não tenho o que falar, né? É um filme que tá muito bem executado, o elenco tá muito bem e tudo mais. Mas eu acho que essa proposta dele que ele tem de fazer esse elo entre a experiência dos judeus na Segunda Guerra com os imigrantes na atualidade é um pouco mal elaborada, assim. Eu acho que ela fica um pouco frouxa enquanto discurso político mesmo, né? E, bom, essa é a parte que as cinéfilas legítimas vão me atacar por estar misturando política e cinema, né? Que um filme não. Vão chover comentários de que o filme não precisa ser político. Mas eu acho que quando você tenta falar sobre um tema como esse, é muito importante que enfim, a contextualização política esteja muito sólida, né? E eu acho que acaba ficando um pouco. Eu não sei exatamente onde ele tá, para onde ele tá levando essa comparação, sabe? Porque não são contextos tão equiparáveis assim. E eu Mas, acho que vai muito para esse lugar também de um cinema do bom gosto, assim, né? Tudo tem muito bom gosto. E chega a um ponto que eu acho que acaba ficando um filme muito frio, assim. E eu acho que pelo próprio tema dele era um filme que ele precisava criar muito calor humano entre o público e os personagens. Mas eu me sinto muito distanciado de tudo que acontece, sabe? Eu não consigo sentir nem na relação entre os personagens e nem na nossa relação com o filme, eu não consigo sentir a construção de um afeto caloroso, sabe? E eu acho que isso culmina muito naquela cena do suicídio, assim, que é um suicídio que pra mim é mostrado como se não fosse nada, assim, sabe? Parece que ele tá querendo essa negação do sentimentalismo. Parece que ele quer que o público tenha uma reação apática ao suicídio. E eu acho estranho, num filme com esse tema, ter uma estética tão fria. então, acho que na questão dessa questão dos paralelos que ele traça com a Segunda Guerra e a situação atual, acho que
Acho que o consenso geral, pelo menos, é de que acho que justamente essa imprecisão do contexto é o que, de certa forma, torna o filme mais forte, eu acho. Meio que ele, Petzold, não se preocupa tanto em deixar o contexto muito bem elaborado, porque acho que ele se preocupa muito mais com essas relações vagas entre a década de 40 e algum ano impreciso na atualidade do que realmente fazer um paralelo preciso entre a Europa no 2017, 2018 e a Europa em 1942. Acho que é uma questão muito mais de trabalhar um texto histórico numa situação atual, mas sem numa questão no ponto muito mais de drama pessoal, como esse drama pessoal da década de 40 pode ser transposto para uma realidade atual, sem focar nessa questão política. Tipo, entendo o que tu falasse, que isso meio que para alguma empresa pode acabar prejudicando essa opção de, pô, para onde ele está indo. Ele está tentando realmente fazer um paralelo da experiência judia, judaica, com a experiência, sei lá, africana dos refugiados. Mas eu acho que o filme é inteligente ao tentar não abraçar tudo isso com o filme. Acho que o filme ia pecar muito se ele tentasse abrir esse olhar para toda a situação. Acho que a decisão dele de focar o filme num personagem, na experiência de um personagem, nas poucas pessoas que ele encontra, acho que isso tá um foco no filme que beneficia ele muito, ao invés de ele tentar abrir o olhar para uma coisa mais geral, sabe? E sobre essa questão de comparação entre judeus e os refugiados, quando eu tava vendo o filme, eu não pensei que fosse exatamente os refugiados. Se eu tivesse pensado, talvez eu achasse ruim também, mas eu peguei mais uma coisa de tipo, fascismo A ascensão do voltando e fascismo. esse ciclo, assim, tá ligado? Eu não Sim. peguei muito essa coisa de ele estar comparando judeus e refugiados, assim. Pô, mas eu acho que não tem como falar de ressurgimento do fascismo na Europa da atualidade sem falar na crise dos imigrantes, assim, né? Porque o principal motivo que tem feito tantos governos de direita atingirem o poder nesses países é terem políticas mais rígidas sobre imigração. E isso acaba sendo uma comparação para mim, pelo menos, muito direta, assim. Eu não consigo, por exemplo, naquela cena que tem aquela família sendo expulsa do quarto e todo mundo fica sem fazer nada. Para mim, tipo, eu não consigo não associar com o que tem acontecido com os imigrantes ilegais e os refugiados de guerra na Sim. Europa. Sim, tipo, não tá desconexo, mas eu não penso que era tipo, o objetivo dele, sabe? Parecia mais que era uma coisa de não posso não contextualizar isso junto. Então, acho que ele usa isso mais como peças para criar um contexto do que necessariamente o foco dele. Que ele, tipo, ele aborda essa questão. Também tem o próprio núcleo do menino e da mãe, que são árabes, de certa forma, que tem todo esse ponto Somem, também né? Eles somem, né? que eles somem e ele volta para casa e tá uma outra família amontoada na casa. Então, tipo, eu acho que ele aborda, mas é uma abordagem muito pontual que serve para situar nós no contexto, ao mesmo tempo em que ele não sente necessidade de dar uma aprofundada nisso, porque ele reconhece que esse não é o ponto que ele quer, de certa forma. Eu também não sei se isso deve ao texto original e pelo fato dele decidir adaptar bem fielmente o texto original que isso se deva, mas eu acho que a decisão dele foi muito mais focar nessa história de um personagem e de como ele se relaciona nesse processo de emigração do que necessariamente um retrato mais social, por assim dizer. Sim, a minha dúvida é, vocês conseguem, tipo, achar uma história emocionante, assim? Vocês ficam tocados com o que vocês veem em cena? Eu fico. Então, eu Pior que eu fico. fico. Eu Porque acho Nesse que isso é mais uma tema. questão de tipo, eu acho que isso é mais uma questão de custo pessoal, realmente, porque eu, particularmente, fiquei tocado em vários momentos. Eu fico Putz. porque eu sou muito babão dessas coisas, tipo, desses gestos de olhares específicos, assim, tal. Tipo, quando ele tá com a mulher no quarto, o jeito que eles tocam as mãos, o Sim, jeito que eles se a cena do olham, quarto me pra mim é atinge muito, assim, maravilhosa. Nossa, eu assisti sabe? com um amigo e saíram os dois do cinema, assim, tipo, achando tudo muito, muito distanciado, assim, tudo meio. Frios. É, tô ligado.
Eu consigo entender quem acha o filme frio, no caso. Só Mas que também como não é. sei se isso se deve ao fato do estilo de Petzold, que acho que tirando o Phoenix, que eu acho que talvez seja o filme mais sentimental e melodramático Melodramático. dele. Acho que toda a obra dele meio que foi construída nessa construção de um melodrama seco, um melodrama mais mínimo. Então, ele pega o esquema de um melodrama, né? Ele não faz um Sim, melodrama em si, ele pega o esqueleto do, então, do, ele do meio que transpõe o melodrama. melodrama para uma realidade de um cinema alemão contemporâneo que é conhecido, sei lá, mundialmente por ser um cinema frio e um cinema distante, um cinema apático. E ele tenta colocar um estilo que é O oposto. o oposto, que é mundialmente conhecido por ser exagerado e sentimental e caloroso. Sim. Então acho que a força do cinema dele foi muito desse choque de como tentar misturar essas duas pulsões que são quase opostas. Tem um cinema muito controlado, muito minimalista, muito seco, com um estilo que é muito abertamente sentimental e exagerado. Não, então, tipo, vendo vocês falando sobre o filme, eu não acho que nenhuma de vocês tá errada nas colocações, assim. Eu acho que é, tipo, muito Sim, coerente o discurso de vocês e o que tá em tela, sabe? Então, não é o caso de um diretor que eu acho, tipo, ruim, por exemplo. sim. Mas eu acho que, tipo, é um cinema que só não é pra mim mesmo, E assim. Ele você não... ouviu quando a gente tava falando sobre. Porque, tipo, a gente meio que fez um paralelo entre Transit e First Reform de Vox Lux. Porque eles têm uma. A gente sente neles um quê de. Eles estão muito buscando esse momento que o mundo tá agora, assim. Cada um à sua forma, mas é tipo sobre esse medo do apocalipse, do terrorismo e do. Não, sim, isso também concordo, assim. Eu não tinha ouvido vocês falando, mas com certeza, eu acho que são filmes que são aquela coisa bem, tipo, não poderiam existir em outro momento, né? Eles estão muito ligados a um zeitgeist do que a gente está vivendo agora. Sim, First Reform. Assim como Transit, assim como Transit é um filme muito marcado, né, nessa tentativa de mostrar um colapso contemporâneo. Eu acho que First Reform talvez seja a culminação desse estilo apocalíptico que o cinema, de uma forma ou outra, está passando, né, atualmente. O Schrader invocando. Como é o nome? Do corno. O Sim, corno lá que fez Mouché. é Bresson. Mufete. Isso, O Bresson. corno é o que cornou. Você pensou que era o nome dele em francês, né? Corno. Aí é o que corno, garota. Qual o nome Sim, daquele corno é, então? Bresson. O Bresson. Schrader invocando o Bresson ali. Porque eu acho uma coisa interessante. É que o Schrader, ele tem um livro sobre espiritualidade no cinema. Sim, Que ele cinema transcendental. compara Bresson, Ozu e um terceiro cineasta. Eu acho que é Dreyer. Ele compara Sim, Dreyer, Bresson e Ozu. E ele fala sobre como esses cinemas atingiram uma coisa de transcendental, espiritual, assim, sabe? sim, E aí ele aplicar o Bresson para falar de um filme de fé, ele consegue criar uma aura muito pesada durante o filme todinho. Eu acho que aquele 4x4 ajuda. E também a maneira que ele filma, porque tem um. Eu não sei se é plástico que a gente chama. Tem um que é sóbrio, tem, mas é tipo. Eu não chamaria de plástico, só que tem alguma coisa tipo na maneira milimétrica com que ele compõe o quadro, né? então, eu acho que isso teve muita falta de tentar ele fazer essa adaptação do estilo, né, de impressão, de certa forma. E acho que tanto esse uso do digital, quanto o uso de tela verde, que ele usa muita tela verde. Sim, nossa, o uso da tela verde é incrível. Inferninho, amor. Temos Sim, visitas. e é uma plasticidade que acrescenta ao filme, que todo esse ele usa o digital para ter esse ar tão, ao mesmo tempo, tão plastificado, mas ao mesmo tempo de dar uma sensação meio de artificialidade, de opressão, de uma coisa asséptica. Acho que essa fotografia digital meio que empresta um ar muito seco, muito asséptico ao filme, que ajuda nessa construção de uma atmosfera quase distópica, de certa forma. É como diria Madonna, né? Living in a material world. Eu acho muito interessante como tem essa busca por essa transcendência, né? De alguma forma, assim. É dele transcender porque, tipo, ele tem um contato com o ativista ambiental.
e ele vê a fé abalada, e nesse momento que a fé se abala, que ele tem dúvida, ele vai, tipo, cada vez mais indo em um buraco que vai se Sim, afundando durante o filme todinho em álcool e em... É, só álcool, né? Ele vira um alcoólatra, sim. assim. Ele consegue transcender sem ser piegas e sem ser pessimista. Então, eu acho que por isso que eu acho que é um filme muito espiritual esse do Schrader, porque ao mesmo tempo que ele tem essa meio que essa paz, essa calma, essa serenidade que ele exala assim em cada plano, em cada cena, ele tem uma atitude muito espiritual em relação ao próprio tema que ele trata, que ele nunca tenta abordar os personagens de uma maneira pessimista, de uma maneira pejorativa. Tanto todos os personagens, desde o Ethan Hawke até a Samantha Seyfried, até da mulher lá da igreja, tá, a Tondoka, que curte ele. Schrader sempre procura tratar eles de uma maneira muito humana, muito otimista, muito profunda mesmo. Ele não tenta reduzi-los a um estereótipo, que acho que seria muito fácil nesse contexto desse filme ele cair num estereótipo muito fácil tinha uma coisa meio apocalíptica, tinha uma coisa meio, sabe, de alarmista. Olha, a gente vai agora falar sobre Vox Lux. Henrique, por favor. Bom, eu tava bem empolgado, né, com Vox Lux. Acho que era um dos filmes. Acho que eu já falei isso nesse podcast hoje, mas também era um dos filmes mais aguardados do ano pra mim, porque eu sou bastante fã do Brady Corbet como ator, né? Acho que ele escolhe muito bem os projetos que ele participa. E eu gostei muito do filme anterior dele, né, que é A Infância de um Líder. Acho um filme, assim, para um filme de estreia, né, eu sou bastante obcecado com filmes de estreia. Eu gosto bastante de assistir pra essa brincadeira mesmo, né? De prever, tipo, nossa, essa pessoa tem futuro. E o filme de estreia dele, claramente, é um filme que dá pra ver uma veia autoral muito forte, mesmo sendo um primeiro filme. E várias coisas que ele levanta ali, ele expande, né? E leva além no Vox Lux. E acabou sendo uma surpresa muito boa, né? Porque eu já estava com expectativas muito altas e acabou sendo melhor do que eu pensava, assim, né? O filme se autodeclara como um retrato do século XXI, o que muita gente tratou como um projeto ambicioso, porque de fato é. Mas eu acho que ele consegue. Eu acho que no fim das contas, assim, para um filme de 2 horas, focado numa única personagem, de uma maneira bastante pessoal, assim, né? Tipo, em todas as cenas a Celeste no filme inteiro a Celeste está em cena o tempo todo, praticamente. Eu acho que ele conseguiu fazer, a partir dessa história pessoal, realmente um retrato sobre o século XXI, assim, né? E suas principais angústias e contradições, assim. Eu acho muito esperto que ele tenha escolhido o universo da cultura pop, especificamente da música pop, para falar sobre isso, né? Porque em tempos de globalização e como a gente consome música na internet, a gente está tendo um boom assim de como a gente consome música pop que nunca existiu, né? Porque se antes a gente estava muito condicionado ao que era produzido nos Estados Unidos, ou pelo menos ao que fazia sucesso nos Estados Unidos, agora isso mudou muito, né? A gente tem fenômenos globais como a Anitta, a Rosalía, aquela garota do leste europeu que bombou uns anos atrás e esqueci o nome agora, mas enfim, mas a gente vai tendo essas pop stars assim que têm saído de lugares muito inesperados, né? E eu acho que isso reflete no mundo inteiro, né? Primeira vez que no Brasil a gente realmente tem uma cena pop muito forte com vários nomes, Luísa Sonza, Pablo Vittar, Anitta. Então eu acho que a música pop acaba sendo um terreno muito fértil assim para se falar do século XXI, né? E a associação que ele faz com o terrorismo e o modo como a gente consome notícias, eu acho muito inteligente Eu também. acho muito interessante como ele lida com a questão das Torres Gêmeas, né? Que é talvez um dos impactos que deu um twist completo assim na sociedade ocidental. Que é que não só ele, como tipo, tem outros filmes também que estão lidando com essa questão de capturar essa desesperança do século XXI, que é por isso, como a gente falou mais cedo, sobre um alinhamento entre ele, Transit e First Reformed, que é essa captura de uma essência, né, desse século que a gente tá vivendo, assim. E eu me interesso muito porque, inclusive, a Lindsay fez um vídeo falando sobre os efeitos que o 11 de setembro teve no cinema após acontecer, com, tipo, Guerra dos Mundos do Spielberg, e como toda a
a paranoia terrorista teve um impacto muito forte no filme, toda a sua criação e sua atmosfera. Foi um tempo que, tipo, toda aquela mirabolância de destruições em massa e os filmes, como é que é o nome desse gênero, mas é tipo Dia da Independência e os filmes de catástrofe, assim, Filmes né? nacionalistas de catástrofe, de certa forma, né? Disaster movie. Eles tiveram uma queda absurda, assim, porque ninguém tava mais percebendo aquilo como algo impossível de acontecer e tal. E o filme, e um filme como Vox Lux mesmo, que tem toda essa coisa austera, tem todo um... Eu lembro que quando eu ia ver Vox Lux eu tinha medo que ele fosse muito distante. Mas eu acho que pela personagem da Celeste ele consegue não ser. Eu acho um filme muito ambicioso, justamente por ele tentar pegar esse escopo muito... que acho que em outros diretores seria muito vago, muito acho, grande demais para tentar abraçar. Mas acho que, assim como na infância de um líder, em que, de certa forma, o foco dele é um acontecimento que mudou o século XX, né, que foi o Tratado de Versalhes, que deu, de certa forma, início ao fascismo que a gente conhece. Acho que Vox Lux meio que também pega tanto o episódio do 11 de setembro, como o episódio o início da proliferação dos tiroteios em massa que aconteceu nas escolas americanas. Então eu acho que ao mesmo tempo que ele consegue ser, de certa maneira, muito amplo, muito, acho que ambicioso nas ideias que ele tem, de certa forma, né, fazer o retrato do século XXI não deixa de ser um objetivo muito ambicioso para um cineasta. Eu acho que, ao mesmo tempo, ele consegue criar uma conexão com o público que eu acho muito interessante. E acho que a personagem da Celeste, ao mesmo tempo que é quase alegórica, né, de certa forma, mesmo ela é um retrato, acho que ela é um retrato encarnado, de certa forma, dessa nova geração millennial. Ao mesmo tempo, acho que ele consegue criar um tom pessoal que meio que ele foge desse retrato mais geralzão social, de certa forma. Sim, e eu acho que ele é muito eficaz, né, nisso que vocês estão falando sobre não se tornar um filme frio, porque em momento algum o Courbet assume um olhar cínico, né, para o que ele está fazendo, assim. Ele é muito comparado muita gente compara o Vox Lux ao cinema feito pelo Haneke, por exemplo, mas eu acho que embora tenha alguma semelhança na questão formal, assim, e até um pouco de Lars von Trier pelo uso que ele faz da narração e tudo mais, eu acho que a diferença dele para esses cineastas é que esses cineastas parecem que eles já estão, assim como o Gaspar Noé, eles já estão com a convicção de que a humanidade é terrível e não tem jeito e o que resta agora é só escancarar essa podridão toda, né? E o Courbet não, assim, eu acho que ele nutre um afeto pelas duas protagonistas, né, as duas irmãs, e em nenhum momento ele se torna cínico perante a elas, assim, né? Tanto que, por exemplo, eu acho que uma cena que é chave no filme para mim é quando a Celeste está na cama com o garoto e ela explica o porquê ela gosta de música pop. Que é um momento assim que na mão de outro diretor poderia super ir para um rumo da comicidade e de deixar claro que o ideal daquela garota adolescente era uma bobagem e que ela era uma iludida ou qualquer coisa do tipo, assim, sabe? Qualquer coisa que deslegitimasse essa visão de mundo. E ele não faz isso, assim, com a câmera parada no rosto dela, enquanto ela fala com muita verdade, ele acredita naquela verdade dela, sabe? Não importa se é a verdade para o mundo, assim, não importa se a música pop de fato representa tudo aquilo que ela vê. O que importa é que a Celeste acredita naquilo. Então, se ela acredita, naquele momento o Courbet acredita, sabe? E eu acho que isso é muito marcante também para a divisão da segunda fase, assim, né? Que é o momento onde ela se torna essa pessoa que já não acredita mais nos próprios ideais, assim. E eu também acho muito marcante a crítica que o Armond White escreveu, né? O Armond White, que também poderia ser um patrono do nosso podcast, né? Que é um dos poucos críticos que ainda tem muita coragem de peitar aclamações famigeradas, né? Aclamações muito globalizadas que têm acontecido. E ele coloca que o Vox Lux é o verdadeiro Nasce uma Estrela dessa geração, né? E eu acho muito interessante que no Nasce uma Estrela existe muita essa oposição entre boa música e má música, né? Tipo, que a música que a protagonista faz enquanto ela está no country é uma música genuína, que vem do coração e que representa ela enquanto pessoa e tudo mais. E quando ela vai pro pop é o momento onde a personagem se vende e vai fazer uma música inferior, genérica, que, enfim, que não tem alma, né, digamos assim. E no Vox Lux eu sinto que ele vai num caminho da negação disso, sabe? Porque em nenhum momento ele nos diz, assim, em nenhum momento o filme nos diz se a música que a Celeste faz é boa ou ruim.
Ele só vai apresentando os fatos. Ela é muito famosa, ela vende muito, ela tem muitos fãs e uma carreira de 2 décadas. Mas a gente só vai ouvir ela cantando de verdade no final do filme. E num tipo de filmagem que é muito padronizada de show. Então, como o filme em nenhum momento nos diz se aquela música que ela faz é boa ou ruim, fica a critério do espectador, na cena do show, decidir se a música é boa ou não, sabe? E eu acho isso uma saída muito boa, assim, tipo, porque tira qualquer leitura moralista do filme, sabe? Tipo, ele não coloca a música pop como essa coisa genérica, sem alma, e que necessariamente vai ser ruim. Ele simplesmente não faz um julgamento sobre essa questão. Sim, eu acho que uma das maiores infelicidades que poderia ter acontecido com Fox Lux foi ele ter sido lançado praticamente simultâneo a Nasce uma Estrela, né? Os dois estrearam em Veneza, os dois, de certa forma, tratam sobre esse universo da música contemporânea, música pop, com atrizes conhecidas. A Lady Gaga é uma atriz agora, né? A gente não pode negar isso. E eu acho que houve muito esse choque de um filme, de certa forma, que é aclamado, né? Que é Nasce uma Estrela, aclamado, indicado ao Oscar, sucesso de público. E o outro lado, que é o Fox Lux, que é um filme independente, de certa forma, que foi super polarizado, e eu acho que acho que um fator que meio que prejudicou o Fox Lux, tanto no olhar dos críticos como no olhar do público, foi por ele ter sido constantemente visto em comparação com Nasce uma Estrela, que não importa de que olhar, de certa forma, isso eu senti várias críticas, vários comentários no Facebook, Twitter, que todo o olhar de Fox Lux no período assim que ele foi lançado meio que direcionava ele como uma comparação a Nasce uma Estrela, seja um Nasce a Estrela apocalíptico ou um Nasce Estrela o lado negro de Nasce uma Estrela, o que eu acho muito assim prejudicial para o filme, que ele consegue muito bem, que eu acho que ele não se limita apenas a, como a gente falou, a fazer os mesmos passos que Nasce uma Estrela fez, de meio que demonizar a música pop, de meio que narrar essa história já batida de uma artista que canta uma música que ela criou do coração e que ela acabou se vendendo pro pop e que, tipo, todo esse maquinário da indústria cultural corrompeu ela, um caminho que Fox Lux não faz e que é realmente o caminho mais difícil para o público e para a crítica aceitar de certa forma, que eu acho que meio que acabou prejudicando o filme, creio. Ao mesmo tempo é interessante como ele aplica uma questão de Fausto, né? Sim, Ele traz um. um Ele pacto traz fástico. aquela coisa do pacto que até ela fala em algum momento que eu esqueci agora exatamente como é, mas. É no Quando final. ela fala. Eu nunca. Eu lembro que eu não peguei exatamente se é ele falando que houve um pacto, ele falando que foi. Tipo, vocês lembram o que foi a coisa que vocês sentiram com isso, assim, pô? Então, a primeira vez que eu vi o filme, essa foi a única coisa que eu não tinha gostado, assim, sabe? Eu literalmente quase dei meia estrela a menos, porque essa coisa no final me incomodou demais, assim, sabe? Porque eu Sim. achava que, como eu sou uma pessoa que está sempre menosprezando o público, eu achei que dava uma abertura para as pessoas fazerem uma leitura muito mística de um filme que estava muito calcado na realidade, assim, sabe? Sim. E eu não digo isso no sentido de uma ficção especulativa, assim, sabe? Mas eu achava que levava muito... Assim, como o filme já tem essa predisposição a ser lido como uma cópia de Haneke, eu achava que essa fala colocava muito ele nesse lugar do mal, assim, sabe? Tipo, Sim. e do bem e do mal dessa maneira mais maniqueísta possível, né? E tanto que eu conversei até com o Yuri, o nosso muso lá do grupo, que infelizmente não quis participar do podcast, mas quando eu conversei com o Yuri sobre o filme, ele acabou defendendo demais esse momento e me fez mudar um pouco a minha visão. Aí, quando eu fui rever o filme, aí pra mim me ganhou demais isso, sabe? Tipo, ganhou outra conotação, porque quando ela tá no hospital, tipo, nas cenas que mostra ela no hospital, tem uma parte que aparece, é uma cena muito curta, que é só ela acordando e contando pra irmã que teve um sonho, né? Que é referência a esse momento que vai ser narrado no final. E isso, a fala do que o diabo fala para ela, que é one for the money, two for the show, three to get ready, and then we go, alguma coisa assim, é, na verdade, a citação de uma música do Elvis Presley. Então, eu acho que isso também leva essa narração para uma outra interpretação, tá ligado? Porque, tipo, é o diabo citando Elvis Presley para ela.
Então, pra mim ganhou uma conotação assim de ser uma coisa meio de um imaginário da cultura pop mesmo, e não um diabo no sentido literal, assim, sabe? Sim. Uhum. É que eu só fico pensando como pode dar espaço para uma interpretação de ser uma moralização por parte dele de colocar o demônio assim, né, tão presente assim para o Então, sucesso dela depender disso, porque a minha interpretação tinha ido em como você falou sim, que a só primeira foi vez que eu assim, vi eu né? também fiquei incomodado com isso. Mas depois eu acho que acabou me ganhando, assim, porque é uma coisa também muito pequena dentro do filme, sabe? Tipo, eu não acho que é uma narração legítima, sabe? Eu não acho que é só porque o narrador conta, ainda mais o estilo de narração que o filme tem durante o filme, que, que eu acho que só porque o narrador falou isso no final, que realmente aconteceu do modo mais literal possível, né? Uhum. Eu não teria essa leitura, não. E também eu acho interessante como tipo, o filme, inclusive pela narração, ele consegue ser completamente antinaturalista, né? Até essa coisa Fausto Sim, eu acho muito teatral, assim, ele é tipo exageradamente total. E eu acho, não sei se, tipo, o que antinaturalista. vocês acham, se, tipo, que acho que principalmente na crítica brasileira, nos meios críticos cinéfilos brasileiros, houve uma rejeição muito forte a Vox Lux, e um dos pontos mais citados é que o filme é extremamente, demasiadamente artificial, pretensioso e megalomaníaco, de certa forma. O que, assim, eu particularmente acho completamente sem sentido, de certa forma, mas eu queria ver, assim, a defesa de vocês de... Assim, pretencioso ele é, só que isso não é algo ruim. Sim, eu não vejo como um erro Sim. ele ser pretencioso, nem... É, ele é pretencioso, tá. Mas a galera usa isso como se fosse algo inerentemente negativo, assim. Eu fico meio tipo, não é, velho, ele só tá querendo abordar algo grande. Sim, E ele, Sim. É o tipo de filme que as pessoas sempre dão críticas falando, tipo, ah, tal coisa não funciona, né? Como quem diz, tipo, não funcionou pra mim, então não funciona num nível universal, assim, né? O que eu acho sempre... Tudo bem que crítica realmente é um espaço subjetivo, né? Mas eu acho que é colocar como se fosse um defeito técnico, uma coisa que você só não gosta, sabe? sim, Tipo, eu acho que é totalmente legítimo no nível subjetivo não gostar desse tipo de narração, mas dentro do universo do filme ela é muito coerente. Primeiro porque o universo da música pop é um lugar de artifício, exagero e excesso, e ao mesmo tempo é uma narração que traz um tom assim meio de fábula, sabe, meio de sim, conto de sim. fadas assim, que é muito coerente com esse tipo de narrativa de pessoa anônima que fica famosa, sabe? Só que quando o filme começa, ele vai narrando essa história dessa menina, que desde pequena gostava de dançar e aparecer nas câmeras, esse tipo de coisa. Ele parece que vai construindo essa narrativa de exaltação dessa figura, né? Só que daí uma coisa que o Courbet faz de um modo assim, muito deliberado, né? Tanto que é uma coisa que ele repetiu muito em entrevistas, é que ele omite justamente a parte da história que esse tipo de filme costuma contar, né? Quando a gente vai pegar essas biopics de cantores, sempre vai o momento do filme, assim, tipo, a trama central do filme é justamente o momento da ascensão, né? Tipo, o primeiro hit na rádio e quando ele vai começando a ganhar fama e fazer vários shows e vai virando essa coisa grandiosa. E o filme omite justamente essa parte, né? A sim, gente vê o gênesis dessa personagem, o começo, assim, que termina justamente quando ela grava o primeiro videoclipe e depois já pula, tipo, 20 anos para quando ela já tá famosa, quando ela já tá muito estabelecida na carreira. sim, Quando a carreira dela já, inclusive, passou por crises, né? sim, Então, eu acho que o fato dele omitir esse pedaço que a gente está acostumado a ver e que justamente todo mundo já sabe o que aconteceu naquelas 2 décadas que a gente não viu, eu acho que também acaba acrescentando para narração, sabe? Porque se na primeira metade a narração vai ter esse tom de conto de fadas, na segunda metade ela vai, tipo, quase... Não sei, assim, tipo... Vai virar uma contradição desse próprio conto é de quase uma fadas, tragédia, sabe? de certa forma, que... Justamente. A narração continua a mesma, mas o significado delas muda de acordo com cada metade. Sim, Eu acho genial, gente. Esse filme, assim, ó, eu realmente... Eu já vi 3 vezes esse ano sim, e ainda não consegui achar um defeito, sabe? sim, E sou eu falando. como é muita gente reclama também sobre quando troca pra Natalie Portman. Tem muita sim, gente que diz que o filme, quando vai pra Natalie, se perde completamente, tipo, sim. esquece o filme, etc. Só que é porque ela tem uma atuação que é completamente afetada, né? Ela é talvez das atuações a mais afetada do filme todinho, assim. Então, pra mim a atuação da Natalie Portman é muito, assim, acho que uma das melhores do ano até agora, porque acho que ela consegue, assim,
personifica muito bem, tipo, a mudança que essa personagem que antes era tão, assim, ingênua, quase inocente mesmo, para uma personagem que, assim, em uma década se transformou, assim, numa personagem completamente descontrolada, completamente fora do rumo, de certa forma. E eu acho que ela meio que internaliza um nível de performance que eu acho, assim, muito característico das divas pop, de certa forma. Para ela, a vida dela é uma performance, de certa forma. Então, eu acho que a atuação dela é muito precisa, porque ela consegue incorporar de maneira muito natural, assim, movimentos que são gestos, movimentos que são muito teatrais, ao mesmo tempo que parecem perfeitamente incorporados à personalidade dela, como se a música pop, a questão do artifício já tivesse imbuída nela. Ela não sabe ser outra coisa a não ser Celeste, a cantora. Sim. E eu acho que também a personagem dela acaba sendo uma colagem de personalidades do meio pop que a gente conheceu nos últimos tempos, sabe? Sim. Eu acho que tem uma coisa meio de uma postura meio Miss American Dream da Britney Spears, ao mesmo tempo quando ela tem aquele momento que ela explode com os jornalistas e começa a dar aquele textão todo, é muito Kanye West aquele momento. Sim, total. E também tem uma coisa ali meio estética que remete um pouco a essas divas que pensam um pouco mais na própria imagem, como a Lady Gaga. Então, eu acho que, assim, ela vai sendo essa colagem de um referencial pop que a gente tem muito forte, assim, né? Inclusive, quando o narrador conta pra gente que uns anos antes ela teve um momento onde ela foi pega dirigindo sobre efeito de drogas e tudo mais, que é muito um escândalo de cultura pop, assim, Sim. sabe? É muito, véi, E Britney uma coisa que Spears, as né? pessoas esquecem... Sim, total. E uma coisa que as pessoas esquecem é que boa parte do tempo que ela tá atuando, a personagem tá sob efeito de ketamina, Sim. né? Que quando ela, naquela cena do hotel com o Jude Law, ela usa a ketamina. E a ketamina faz isso com as pessoas, elas ficarem muito eufóricas, aí do nada elas desabam e começam a chorar, e ficam meio quase dormindo. Enfim, então acho que esse exagero também, né, além dessa questão que você levantou da performance do pop, tem a questão do efeito da droga, né, que ela... Da uma hora que ela atua, ela usa a droga com Jude Law, acho que uns 20 minutos depois, e vai sob efeito de ketamina até o final do filme. Sim. Então, Inclusive, acho que isso é uma coisa que não se leva em conta, né, nas sim, críticas. inclusive eu acho interessante como o filme usa o tempo, assim, porque tipo, essa segunda metade, ela é praticamente uma ordem cronológica É um dia. que não para, né? Porque É, de fato, dia, um né? dia. Sim, eu acho muito interessante que, tipo, nesse ponto ele meio que ressalta que todo, tipo, todas as contradições, todos os traumas que ela passou, tudo, tipo, toda a Celeste consegue ser muito bem resumida em um dia, como quando antigamente precisou, sei lá, 3 anos, 4 anos para se formar uma Celeste. Agora só basta um dia para a gente realmente perceber quem é essa nova Celeste. Eu acho muito, tipo, preciso isso. Sim, e eu acho que também tem uma questão do impacto midiático que as coisas têm, né? Porque essa segunda metade também começa com o vídeo lá do ataque terrorista, né? Que os terroristas usavam a máscara do videoclipe dela. E a gente vê as horas depois do começo da repercussão, né? Se o filme durasse mais um dia, certamente já teria outras informações sobre esse terrorismo, Sim, eu acho- sabe? Já teria acesso a outras questões sobre esse ato. E o próprio ato já estaria sendo ressignificado. Então, eu acho também muito inteligente que ele use esse espaço de um dia, porque diferente de como era o mundo em 2001, quando a Celeste começou, Sim. agora o fluxo de informações já é outro, sabe? Então, um dia é muita coisa, É. né? Nesse âmbito de como as notícias correm no mundo, né? sim. Tem uma outra coisa que eu queria falar também sobre essa questão do terrorismo. Putz. Então. Não sei se vocês lembram, mas acho que no final de 2017 teve aquele caso do atentado no show da Ariana Grande. Sim. né? Sim. Inclusive, eu queria Manchester. muito saber o que a Ariana Grande achou desse filme. Em algum momento, queria um texto dela, assim, qualquer coisa. Pois é, então. E assim, pelo que eu acompanhei, né, do processo do Brad em entrevistas, parece que o filme já estava bastante encaminhado quando isso aconteceu, né? Então, não acho que foi tipo uma inspiração. Mas vendo as entrevistas dela falando sobre o atentado, eu acho muito curioso como parece muito com coisas que a Celeste mais nova fala, sabe? Então, eu acho que assim, tipo, é um lance meio tipo assim, tipo,
o filme, de alguma maneira, foi quase premonitório, assim, né? De como esses dois âmbitos são conectados, assim, né? E ele levantou também uma questão que está muito em voga, principalmente desde o ano passado, que é essa questão de como os terroristas, eles têm um lance meio narcísico, né? De quererem serem lembrados, assim, de querer ver o nome deles e a mídia gerada em cima da imagem deles nos jornais, né? E desde o ano passado tem se levantado muita essa questão sobre não fazer isso, né? Como teve o atentado terrorista na Austrália e decidiram que não iam deixar a mídia ficar divulgando e dando fama pro cara que fez. Sim. E o lance tipo dele usar uma imagética da cultura pop no ato terrorista, eu acho genial, né? Porque de fato existe uma busca pela fama, assim, e pelo que está muito ligado à cultura pop, Sim. sabe? Então, tipo, essa relação entre cultura pop e terrorismo, assim, eu achei muito sofisticada e acabou prevendo vários temas que entraram em voga justamente junto com o lançamento do filme, assim, sabe? E, assim, não é para qualquer um, sabe, fazer Sim. isso que o Corpo Sim, fez. eu acho muito assim, refinado. Tipo, sabe? Ele pensou muito a fundo. Acho muito refinado esse pensamento do Corbett, que esse entendimento, eu acho, né, de que o terrorismo, acho que há muito tempo deixou de ser uma máquina de revolução política, de certa forma. Eu acho que ele entende que o terrorismo agora está muito mais na área de medo cultural e de influência cultural do que necessariamente política. E eu acho O que terrorismo foi assimilado. sim, como o Sim. terrorismo virou uma máquina da indústria cultural, querendo ou não, e acho que ele foi muito sagaz, de certa forma, perceber isso. E nessa crítica, né, que Zé Lucas deu de referência pra gente pensar o roteiro aqui do que a gente ia falar, eu acho genial essa comparação com Nocturama, né, que Nocturama foi um filme que acabou tendo um destino muito parecido com Vox Lux, né, Sim. que também fala da juventude millennial e também fala sobre relação com cultura pop e acabou recebendo críticas muito parecidas, né, sobre ser um filme meio vazio e pretensioso e que não atinge o que ele tenta ser e essas coisas todas, né? E eu acho que são filmes que dialogam demais, assim, né? No retrato geracional que eles vão fazer. E uma coisa que também no Nocturama eu acho que é um erro de interpretação muito grave é que as pessoas acham que esses jovens estão fazendo aqueles atos terroristas sem motivo, assim, né? Que nem eles entendem o porquê eles estão fazendo. E eu discordo. Eu acho que dentro do universo do filme existe um motivo muito claro para eles fazerem aquilo. Eles só não contam para o público, sabe? Sim. Eu acho que o público não sabe o que acontece, mas para eles existe uma razão muito forte. E eu acho que também se conecta muito com o filme porque é muito performático, né? O jeito que eles vão elaborar esses planos terroristas em Paris, assim. Sim. Eu acho que tanto Nocturama como Fox Lux são filmes que vão, assim, se beneficiar, acho que no futuro tem um tempo de revisão, porque eu acho que são filmes que, assim, eles abordam ideias e momentos da atualidade de uma maneira muito precisa, muito direta. Eles não buscam, acho que, meios caminhos, meias palavras para tratar dos assuntos que querem. E eu acho que, tanto do ponto de vista discursivo como de estética, são filmes também que eu acho que são muito antenados no cinema contemporâneo, de certa forma, nas tendências do cinema contemporâneo, nas discussões atuais, que eu acho que tanto a crítica quanto o público ainda não está no mesmo tempo desses filmes, de certa forma. Acho que daqui a uns 5 ou 10 anos, olhando para trás, acho que a gente vai perceber que Nocturama, tanto Nocturama como Fox Lux, eram realmente filmes premonitórios, ou filmes que já denunciavam a realidade que o cinema ainda não conseguia expressar, de certa forma, propriamente. E eu durmo tranquila por saber que já estou do lado certo da história. Já estou reconhecendo o talento desses filmes em 2019. E que fique registrado. Que fique registrado. Em áudio. Que a aclamação veio, Mores. Vamos encerrar os nossos programas com o quadro Valeu, Odiei, que é basicamente momentos da semana que fizeram a gente pensar Valeu, Odiei. Zé Lucas, você pode começar? Então, o meu momento, falei, o dia da semana, acho que como vocês, assim, acho que como muitos nossos ouvintes sabem, Big Little Lies tá rolando, tá sendo, assim, um fenômeno do público geral, mas, assim, sinceramente, eu acho que a série, assim, tá indo cada episódio ladeira abaixo. O último episódio, acho que foi o quinto episódio, foi, assim, uma cafonice atrás da outra, era tipo nível novela de Valci Carrasco, tá podre, tá, tá realmente, tipo, eu realmente tinha muita esperança no início da segunda temporada, tanto por ser Andrea Arnold, que é uma diretora que eu amo, assim, tá dirigindo todos os episódios, como também eu acho que, assim, era um plot que eu queria ver,
como essas mulheres meio que reagem depois de um acontecimento tão marcante na vida delas. Só que, assim, a série tá indo pra um caminho, assim, que eu acho que tá muito, sabe, tipo, Desperate Housewives, que é, tipo, uns dramas exagerados de gente rica e Nicole Kidman surtando e Meryl Streep sendo uma véia inconveniente. Então, tipo, Golpista. uma véia safada, uma véia golpista e, tipo, eu tô vendo, tipo, só pra terminar a série, que, assim, né, já investi 4 semanas da minha vida nessa série, então, tipo, tenho que terminar. Mas, assim, a série pra mim realmente já perdeu. Se eles inventarem de colocar uma terceira temporada, já não vou ver. E é isso. Eu confesso que eu também fiquei bastante decepcionado, assim, eu sou contra o pessoal que ficou, tipo, não tem necessidade de uma segunda temporada, porque eu também não acho que as coisas existam por necessidade, né, eu acho que, assim, existe abertura para uma segunda temporada, independente se precisava ou não, e poderia sair algo muito bom, né, e eu achava interessante uma segunda temporada, justamente para colocar um pouco em xeque aquele final meio utópico, né, que acabou com todas elas na praia, aquele clima de sororidade, tipo, acabou todas as intrigas entre elas e agora elas se amam, assim. Então eu achava muito interessante, tipo, o momento passando essa euforia de como as relações entre elas se desenvolveriam, né? Só que eu acho que acabou que os roteiristas escolheram caminhos muito chatos, assim, né? Tipo, não tá... Parece que tá muito desconectado. Tirando a personagem da Zoe Kazan, que eu acho que é a única que realmente tá lidando com conflitos muito relacionados ao final da primeira temporada. Todas as outras parece que elas estão seguindo a vida, assim, né? Sim. E agora, Henrique, qual o seu valeu o dia aí da semana? Bom, o meu valeu o dia da semana, né? Uma coisa que voltou à tona essa semana, mas é uma tendência na contemporaneidade que de tempos em tempos ressurge, né? Que é essa mania de fazer uma leitura muito simplista sobre determinada obra, né? A gente viu uns anos atrás com A Bela e a Fera, né? Que relembraram aquela análise de que A Bela e a Fera é sobre síndrome de Melhor Estocolmo, fanfic o já que criada. o que além de ser uma leitura muito equivocada do filme, é meio bobo, porque síndrome de Estocolmo nem é uma síndrome realmente assim, legitimada, né, e reconhecida cientificamente como real. Então, é uma lenda urbana, até onde a gente sabe, a síndrome de Estocolmo. E acabou sendo ressuscitada agora com as polêmicas da Pequena Sereia, né? Para além da questão do racismo, que eu acho que foi um momento, valeu ou odiei, da humanidade toda, ou de todo mundo que tem bom senso, o live action da Pequena Sereia acabou levantando essa discussão sobre o filme ser sobre uma garota que abre mão da voz por causa de um macho. E não é essa a questão do filme, né, gente? Assim, o filme tem toda uma questão de um coming of age mesmo, né? A personagem da Ariel é uma garota muito jovem que toma atitudes bobas, como todo mundo toma com 14 anos de idade, e ela vai ter um aprendizado, ela vai aprender coisas a partir dessa decisão errada que ela tomou. Então, o filme não é sobre uma garota que abriu mão da própria voz por causa de um macho. É sobre outras questões, né? E se a gente fosse focar nesse fato, não era para ele ser descrito como abrir mão da voz por causa de um macho, era para ser tipo uma garota muito jovem que tomou decisões equivocadas e erradas na vida dela e vai aprender algo a partir daí. Então, meu valeu o dia da semana vai para essa mania de fazer leituras simplistas de questões que são mais complexas do que isso. O meu valeu da semana vai para uma coisa que ressurge no Twitter semanalmente, que é quando todo mundo dá um estalo assim e cata umas frases soltas de Riverdale e diz: meu Deus, isso é ridículo, como alguém pode achar isso um bom roteiro? Porque é tipo, é um estilo, é uma escolha, a galera age como se tivesse sido um erro, como se, nossa, como se fosse uma coisa muito funcional, como se o cara estivesse dirigindo o carro e ele batesse. Mas não, é tipo, é um estilo estético, é um estilo de abordagem, é um estilo de gênero. É um estilo de vida. Então, eu acho que o hate contra o Riverdale é uma coisa assim, sensacional. Acho que pra mim já virou meme. Porque todo dia, basicamente, tem assim, alguém postando no Facebook ou no Twitter uma frase assim, aleatória, que às vezes nem é verdade.
Às vezes eles pegam frases falsas de Riverdale e colocam Riverdale é escrito por crianças de 13 anos. Ou Sim. olha Riverdale como assim, olha como é podre o Thiago de Riverdale. Como assim? Quando assim, né, gente? Tudo na série é construído em cima de um universo muito particular, com as referências e com um estilo muito particular, e que é tudo muito autoconsciente, de certa forma. Acho que nenhum diretor em sua consciência acharia que, vou colocar aqui uma briga entre Verônica e Cheryl e colocar esse diálogo e achar que estou sendo super sério, quando na verdade o pensamento é muito mais, olha, a gente sabe que esse diálogo é, tipo, tá indo por caminhos que estão, assim, tão longe do bom gosto, de certa forma. Mas assim, a gente vai seguir porque é nossa opção estética, porque é o caminho que a gente resolveu criar para essa série. Então, começa que a série é sobre um grupo de adolescentes que resolve crimes que envolvem assassinatos e máfia E e tráfico baseado de no drogas, quadrinho, né? Então, assim... baseado num quadrinho dos anos 50, ou seja, acho que Não, um quadrinho que é tipo a Turma da Mônica dos Estados acho Unidos, que né? É como se eu pegasse a Turma da Mônica e do nada eles são adolescentes e começaram a se envolver em umas tretas muito cabulosas, mas que essas tretas cabulosas são contadas com um tom bastante pueril, assim, sim, né? Tanto que a droga chama Jingle Jangle, sim, sabe? Que é mau nome de brinquedo brinquedo de infantil, sabe? Natal. Então, assim, eu já acho bobo começar de cobrar a seriedade de uma série que parte dessa premissa, Sim, né? E em segundo lugar, eu sempre acho muito curioso quando as pessoas criticam isso, de tipo, falar, tal coisa tá mal feita, porque foi uma coisa que, por exemplo, o último filme da Karin Kusama sofreu muito, né? Que é o Peso do Passado, que é um filme que eu amei, né? Não discuti aqui no podcast, mas foi muito criticado por causa da maquiagem da Nicole Kidman, né? Que eu acho que por razões muito parecidas com Riverdale, assim. Que assim como o roteiro de Riverdale é uma maquiagem que tira do âmbito do realismo, porque tá muito falsa, exagerada e tudo mais. Mas eu fico pensando que a pessoa acha que assim, todo mundo envolvido na produção do filme, a diretora, a atriz, os produtores, todo mundo viu aquela maquiagem, ouviu aquele roteiro e ninguém percebeu que estava ruim. sim, Tipo, eles fizeram achando que ia ser assim, nossa, é o novo Cidadão Kane. E aí foi só quando o público e a crítica achou ruim que eles perceberam, puta, é mesmo, hein? A gente fez um roteiro que, assim, tá meio bobo, né? Tipo, ninguém para pra pensar que foi deliberado, que era o propósito desde o começo. E uma coisa que me frustra muito, especificamente em Riverdale, é que eu vejo muitos gays reclamando desse tom exagerado do roteiro, né? E eu acho Riverdale muito camp, assim, muito sim, deliberadamente camp. E eu acho que é uma das únicas poucas produções contemporâneas que faz um camp muito bem feito, assim, que é muito divertido. sim. É um camp muito suculento. E eu fico muito frustrado de que os gays não parecem perceber mais esse tipo de sensibilidade, né? Eu fico preocupado que a gente esteja perdendo essa sensibilidade. Porque eu acho que se Riverdale fosse uma série dos anos 70, Todo mundo ia 80, amar. os gays iam, tipo, pirar, sabe? Ia virar uma série cultuada, sem sombra O de novo dúvidas. Freaks and Kids. E isso me deixa um pouco preocupado, assim, sabe? Porque quando eles colocam, tipo, uma personagem falando, tipo, eu não sigo regras, eu as crio. E quando necessário, eu as quebro. Porra, é óbvio que isso não é sério, é óbvio que não é uma Quando, fala. Tipo, quando quem fala Cheryl Bombshell, tipo, Cheryl Bombshell, minha especialidade Véi. é o gelo. Tipo, em que planeta uma pessoa acha que alguém iria escrever isso? Véi, Então, eu acho que isso tem capacidade de, sei lá, pra eu acho que é canes. assim que jovens falam. A que tá mais bombando agora é aquela do que o cara fala, não, eu tive que vender drogas pra ajudar minha mãe, pra poder ajudar em casa, teve que entrar nesse mundo, aí vai o Art e olha pra ele e fala, então você nunca viu os altos e baixos do futebol americano. Então, tipo, e é maravilhoso, Sim. sabe? Era um diálogo que, assim, que eu acho que pelo menos os gays deviam assistir e falar, gente, que maravilhoso, assim, que delícia esse diálogo, sabe? Porque é uma coisa que a gente não vê o tempo todo, porque, enfim, o audiovisual como um todo é muito obcecado, né, com essa questão de passar naturalidade, mimetizar a vida como ela é. E eu acho incrível que existam produções como a Riverdale que abracem esse camp, assim, de um modo que é de exaltação do camp mesmo, assim, sabe? Que é, tipo, é um orgulho de ser camp e vai se chafurdando cada vez mais no camp. E acaba refletindo até naqueles episódios meio temáticos Sim. que eles fazem, né? Tipo, por exemplo, o episódio que é meio que um filme noir, assim, mas é quase uma paródia do Saturday Night Live, do que seria um filme noir, Sim. assim, de tão exagerado que eles fazem. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio só de Riverdale, Concordo. que é uma série que, assim, tem coisas maravilhosas concordo. demais pra gente deixar passar em E muito branco. feliz que a série tá, assim, sendo muito aclamada pelo público, pelo menos, né? Que está uma das séries mais vistas nos Estados Unidos atualmente. Já vai ter uma quarta temporada, se tudo der certo, né? E assim, acho que realmente quem não gosta de Riverdale é quem não tem
coração, não tem coração pra entender, não tem mente, não tem cabeça pra entender, porque realmente, se você entrar de coração aberto, meu filho é assim, uma diversão maravilhosa. E um objeto de estudo mesmo, tipo estudo cinematográfico, estudo de camp. Eu acho assim, um produto muito rico assim de análise mesmo. É isso, pessoal. Acabamos nosso primeiro Valeu o Dia aí. Encontramos com vocês na próxima semana e vamos ver no que vai dar essa coisa de podcast aí. Comentem se vocês odiaram ou se vocês gostaram. E agora, Zé Lucas, quais as suas palavras finais? E aí, gente, espero que tenham gostado assim do nosso primeiro episódio, uma tentativa que assim, espero que tenha dado certo e espero vocês na próxima semana. Henrique, quais as suas? Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui essa noite com vocês, discutindo esses filmes que a gente gostou tanto nesse primeiro semestre. A gente se vê semana que vem e deem uma chance para O Peso do Passado, da Karin Kusama, que é um filme que foi muito injustiçado esse ano. É isso, beijo. E as minhas palavras finais são até a próxima semana. Tchau, tchau. And I'm so lucky to be with you, keeping me from my shadow. Oh.